E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Bom, ontem não foi o nosso dia, né? Paramos num goleiro. Bom, antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá, já eu volto pra trocar uma ideia com vocês, vamos lá ver. Esse aqui foi o último lance do jogo do Botafogo contra o Vitória. Mais uma defesaça do goleiro Lucas Arcanjo. Foi também uma noite de despedidas no Nilton Santos. O que todos esses olhos testemunharam num passado recente ainda está muito vivo. Laços que se fortaleceram entre time e torcida. Gregory, não vai embora não, era o pedido da pequena torcedora, mas o volante está de saída. Começou no banco, entrou no segundo tempo para defender o Botafogo pela última vez antes de se apresentar ao Al Rayyan do Catar. Fica marcado no nosso coração, a gente fica marcado na história do clube, que eles continuem fazendo um trabalho maravilhoso aí para cada vez aumentar mais essa sala de troféus aí do clube. Outro que se vai, e agora já na versão apenas torcedor, Igor Jesus esteve no Nilton Santos, recebeu homenagens, se declarou ao alvinegro. É gratificante demais. Um dia espero voltar a vestir a camisa do Glorioso que fez eu ser muito feliz durante essa passagem aqui. E assim o Botafogo vai virando páginas, em busca de rostos que vão chegando para tentar se transformar em novos retratos de uma era vitoriosa. O escolhido para comandar essa reconstrução também é novo. Aliás, bem novo. O mais jovem treinador da Série A. Aos 35 anos, vivendo pela primeira vez a experiência de estar à beira do campo sozinho. David Ancelotti só havia trabalhado como auxiliar, uma carreira que se desenvolveu ao lado do pai, Carlo, hoje técnico da seleção brasileira. Com peças recém-chegadas, o Botafogo levou perigo ao Vitória no primeiro tempo. Toque de cabeça, Lucas Arcanjo! Na cabeçada do novo titular da zaga, Caio Fernando, para a grande defesa de Lucas Arcanjo. E o chute de Arthur Cabral. Saiu não, hein? Tá valendo tudo isso. Vem a batida pro gol. Tira a marcação. O goleiro da equipe baiana, destaque do jogo, ainda fechou a porta para Arthur e Savarino. Bola do Savarino, defesaça! Defesaça mais uma! E quando não foi Lucas Arcanjo, a trave impediu que o Botafogo somasse 3 pontos e se aproximasse dos líderes. Nas cabeçadas de Arthur Cabral. Na trave! E Cuiabano já nos acréscimos. No travessão! Mais uma vez, não tivemos muita sorte hoje. E se o Botafogo de ontem já não existe, David tem a esperança de que a metamorfose em andamento traga rapidamente os dias de glória. Estou feliz com a atuação do time. Não tivemos sorte, perdemos um pouco de ritmo ao final, mas temos que seguir. Esse é o caminho. Do Vitória, que é assunto também porque complicou a vida do Botafogo, jogando no Rio de Janeiro, segunda partida no comando do Fábio Carille, e o Vitória ficou no 0-0. E olha que o Botafogo do Ancelotti Filho teve muitas chances para conseguir a vitória. Uma noite de fortes emoções, de estreia, mas também de despedida. Foi a primeira vez de David Ancelotti como treinador. O Botafogo teve volume de jogo, criou diversas chances, mas do outro lado, Lucas Arcanjo estava em uma noite inspiradíssima. O goleiro rubro-negro fez milagre, como nesse cabeceio de Savarino. E quando a bola passou por ele, Edu tirou o que seria o gol de Arthur Cabral. No segundo tempo, o alvinegro seguiu tendo mais a bola, mas não conseguiu ser tão criativo quanto na etapa inicial. Arthur
Arthur Cabral quase marcou de novo, mas dessa vez foi a trave que impediu. Savarino bateu colocado, com perigo. Aos 16 minutos, Gregori entrou no lugar de Alan. Foi a despedida do camisa 26, negociado com o Al Rayyan do Catar, time treinado por Arthur Jorge. Após o apito final, ele foi homenageado pela torcida e aplaudido pelos companheiros. No último minuto de partida, por pouco, Gregori não deixou uma assistência como última lembrança. Ele cruzou, Cuiabano testou e adivinha? Lucas Arcanjo e depois o travessão atrapalharam os planos botafoguenses. Com tantas chances desperdiçadas, o Botafogo perdeu a oportunidade de ficar a apenas 3 pontos dos líderes. No futebol tem que marcar para ganhar os jogos, não foi suficiente, não tivemos sorte. É frustração porque queremos sempre ganhar, mas temos que seguir, amanhã é outro dia. Não agradou nenhum de nós. Né? Não só eu, como os jogadores também, sabemos que pode mais, por isso que eu falei, vamos comemorar esse ponto, mas sabendo que a gente tem que melhorar. Essa foi a minha conversa com os atletas no vestiário. Olha, eu vou dizer para vocês que como o Vitória enfrentou o Inter e deu um calor lá em Porto Alegre, e aquele gol muito providencial do Bruno Tabata resolveu o placar para o Colorado, mas o Vitória não é um time bobo, tem tudo para melhorar, é outro estilo. Sai de um jeito de jogar com o Carpini e agora com o Carille é diferente. Só que num jogo diante do Botafogo, num gramado que é muito particular, peculiar, na casa do adversário, segurar, o Lucas Arcanjo fez uma partida magistral. Então, Cicinho, o Botafogo é candidato a título, vai brigar por vaga na Libertadores e o Vitória conseguiu um ponto super importante. Exatamente, Renata. Vale ressaltar, né, o trabalho do Carille nesse curto espaço de tempo, né? Já jogando contra o Inter, quase também empatou, acabou sofrendo ali, mas a equipe do Carille é uma equipe que defende muito bem. O goleiro foi o nome do jogo, né? E digamos que o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Aquilo que o Botafogo enfrentou contra o PSG lá no Mundial, né? Sofrendo e achando um gol, dessa vez criou e não conseguiu fazer nada, né? Não conseguiu furar o bloqueio. Mas é um ponto, a gente vê também que o Botafogo é uma grande equipe, e isso daí acontece no futebol. Importante, acredito que seja esse um ponto que o Vitória conquistou, que para ele é melhor resultado do que para o Botafogo. Olha, daqui a pouquinho tudo da ótima vitória. Bom, família zoeira, tá aí, né? Infelizmente, ontem o goleiro dos caras estava impossível, né? O Arcanjo lá, que pra gente de anjo não teve nada ontem. Bom, galera, gostei da postura do Botafogo. O Botafogo jogando dentro de casa, depois de tanto tempo aí jogando pelo Mundial, depois foi jogar em Brasília, voltou a jogar no estádio Newton Santos e olha, foi mais de 20 finalizações ao gol. Só que o gol, né, infelizmente, não quis sair. O goleiro do Vitória, que eu falei, inspirado, né, e não é lá essas coisas não. Mas ontem, sabe aquele dia que a bola não vai? A bola não quis ir pro gol. Né? E quando não foi o goleiro, foi a trave, 2 bolas na trave, o Botafogo colocou ontem. Mas olhando pela postura do Botafogo, era essa postura que a gente queria ter visto contra o Palmeiras, por exemplo. Não ganhamos, mas a gente jogou bola, competitivo, finalizamos 3 vezes mais do que eles, mais de 7 chutes ao gol, né? E é isso, cara, tem dia que acontece. E ontem, cara, tava sendo assim, uma rodada perfeita pro Botafogo, que pode terminar sendo perfeita pro Cruzeiro. Flamengo perdeu, Palmeiras empatou em casa, né? Era só o Bragantino empatou contra o São Paulo também jogando em casa. E o Botafogo empatou com o Vitória jogando também em casa. O único que não jogou em casa foi o Flamengo, mas perdeu, não somou ponto nenhum. Os outros 3 brigando ali pelas primeiras posições, Botafogo, Palmeiras e Bragantino jogando em casa, empataram seus jogos. Então era só o Botafogo vencer, que a gente ficava 3 pontos até então do líder Flamengo, que pode perder essa liderança hoje para o Cruzeiro, que enfrenta o Fluminense no Maracanã, e antes o Cruzeiro do que eles. Então, né, claro, um empate hoje ou uma vitória. Mas assim, o Fluminense também está ali a 1 ponto do Botafogo e tem 2 jogos a menos. Não sei se seria boa a vitória do Fluminense também não. Um empate seria realmente o melhor resultado. Mas para acabar com a marra deles e tirar eles da liderança, pode ser até que o Cruzeiro vença esse jogo aí e assuma a liderança. E o Botafogo volta a jogar agora domingo contra o Sport, 5h30 da tarde.
E lá no Sport está tendo uma cobrança surreal, né? Ontem mostraram o vídeo aí, uma reunião que teve dos jogadores com torcedores, teve tapa no peito, dedo na cara dos jogadores do Sport. Então, é até arriscado também para a torcida do Botafogo para esse jogo contra o Sport. O Sport, para vocês terem uma ideia, o Sport veio da Série B, tem apenas 3 pontos. O Botafogo, que é o 6º colocado, tem 22 pontos. Vocês veem a diferença, né? 3 pontos apenas o Sport tem em 14, né? 14 rodadas, 13 rodadas. Uma vitória. Então vai ser assim, mais um jogo de pressão. Ontem, por exemplo, o Vitória veio para buscar o empate, ele veio fechado, né? Tava uma coisa ou outra no contra-ataque, mas era a postura deles. Eles não queriam perder. O Sport poderia até ser parecido, um time fechado, vindo um contra-ataque e tal. Mas a cobrança é tão grande por uma vitória lá que eu não acredito que o Sport vai esperar o Botafogo, vai vir fechado, vai dar a posse de bola para o Botafogo. Isso pode ser bom. Primeiro que a qualidade dos jogadores do Sport não é lá essas coisas, né? Eles não vão ficar fechadinho todo mundo ali atrás. A não ser que eles dêem uma sorte, uma cagada de fazer o gol com 5 minutos de jogo, se fechar todo e esperar que o jogo acabe. Então, assim, pode ser pro bom Botafogo essa pressão que eles estão sofrendo, da torcida, com apenas 3 pontos, dá um nervosismo maior e pode ser que atrapalhe a eles lá mesmo, né? E o Botafogo se beneficiar disso. Então, o Botafogo precisa jogar com inteligência, porque também não vai ser um jogo fácil. Jogar contra times que estão ali na zona de rebaixamento, beirando a zona de rebaixamento, fora do Brasil, isso é lavada, né? Um time lá de cima da tabela, ou até de meio de tabela, pegando um time de zona de rebaixamento, é lavada, é vitória certa. No Brasil é diferente. No Brasil, quando você enfrenta os times que estão ali próximo, ou na zona, se torna mais difícil. É o contrário. Mas não acredito que eles vão vir tão fechado quando veio aí o Vitória para esse jogo. Acho que eles vão precisar buscar a vitória e o Botafogo pode acabar se beneficiando disso. Eu gostei da partida de ontem, que eu falei, foram 23 finalizações, mais de 7 no alvo, bola na trave, o goleiro pegando tudo. Não era o nosso dia. Infelizmente, a despedida de Gregor poderia ter saído com uma vitória. Inclusive, né, ele entrou no final do segundo tempo e a última bola do jogo, e foi ele que cruzou pro Cuiabano bater aquela bola o goleiro pegou, né, bateu na trave e saiu. E acabou o jogo. Então, assim, poderia ter fechado com chave de ouro. Mas é isso, vida que segue. Domingo tem jogo de novo, Campeonato Brasileiro. E é isso. É bola pra frente. Vamos ver o que vai acontecer aí. E tentar, de qualquer forma, ganhar o Sport. O Marcelo Latinho ontem até brincou, né? Brincou um pouco sobre a superstição, né? Falou assim, ó, essa camisa aqui, essa roupa, não me deu sorte, não. Pra domingo eu vou trocar, não vou repetir, não. Ontem foi a primeira vez dele na beira do campo, sozinho, como técnico. E, cara, eu não falei. Eu vejo... Às vezes eu vejo uns comentários, uma galera criticando, assim, né? Ah, esse é o Botafogo que vocês queriam, o Botafogo não sei o quê, não fez um gol, não sei o quê. Mas eu acho que esses caras fazem mais isso pra chamar a atenção. Porque ontem, cara, foi azar. Nossa, sorte deles. O Botafogo ontem, eu tava até falando ontem, eu falei, cara, se o Botafogo fizer um, acabou, vai deslanchar, faz 2, 3, 4, quero um jogo pra isso. Mas não foi, não era o nosso dia. Eu ainda prefiro ver o Botafogo empatando dessa forma do que jogando covardemente lá atrás, sem finalizar o gol, com medo de chutar. E falando medo de chutar, o Botafogo precisa se soltar um pouquinho mais de chutes de fora da área. Ontem foram mais de 20 bolas lançadas para dentro da área. É um pouco de desespero também, porque o gol não saía, mas acho que poderia ter que começar a arriscar um pouquinho mais de fora da área, como o Savarino, que ontem voltou a fazer uma boa partida, depois de muito tempo, quase meteu um golaço, mas, né, não, ele merecia um golzinho ontem, mas não foi. Mas tinha que fazer que nem ele, chutar um pouco mais de fora da área, tá? Bom, deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Gostou do jogo? Acho que não tem por que falar que não gostou. Não gostamos porque não vencemos. Mas falta de vontade não teve. E o Botafogo correu o jogo inteiro. Buscou o gol o tempo todo. Então, acho que sobre isso não tem dúvida, né? Mas deixa a tua opinião aí, tá? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos bem. Fica com Deus. Até a próxima. Fui!